né? Nas aulas síncronas, a gente grava e eu disponibilizo lá no Moodle, então, para que quem não puder assistir agora junto conosco, né, e possa assistir em outro horário, tá? Eu vou solicitar a vocês, então, que se tiverem alguma dúvida, uma contribuição, vocês podem me interromper, devem me interromper e perguntar e questionar, e isso sempre torna a aula mais dinâmica, mais proveitosa, mais rica, né? E nós vamos aí, daí, durante o andar da carruagem, né? Sempre respondendo as questões, as dúvidas de vocês e as necessidades que forem surgindo, tá? Vamos lá, então. Tudo certo aí com a apresentação, gente? Bom dia, prof. Tudo Oi. certo. Tá. Então, vamos lá. A microbiota, ou então a microbiologia, né, que são sinônimos de vegetais. Então, especificamente, o que cresce, né, em maior quantidade em frutas, hortaliças e nos grãos. Nas frutas e nas hortaliças, né, como elas são fontes vegetais que têm bastante, mais as hortaliças, né, bastante água livre, ou seja, o teor de umidade e de água livre, as hortaliças é bastante alto, então nós vamos ter principalmente, né, o crescimento de fungos, tá? Os fungos, vocês já sabem, são divididos em bolores, né, e leveduras. Principalmente, então, esses dois tipos aí que vão fazer a degradação, né, das hortaliças e das frutas também. Além disso, essas matérias-primas, elas apresentam o quê? Um pH baixo, elas estão bastante expostas ao ambiente, né, e o processamento, né, que se faz nessas frutas e hortaliças, ele é bem mínimo, né, é um processamento normalmente leve. Elas são colhidas, né, selecionadas e classificadas, então selecionadas e vão para o mercado, tá? Uma ou outra, às vezes, já recebe um processamento mínimo aí, que é lavar, né, higienizar, sanitizar, cortar, picar, fazer porções menores. E aí nós estamos falando dos vegetais minimamente processados, tá? Então, sempre pensem assim, se eu tenho essa matéria-prima intacta, né, ela vai durar um tempo maior, né? Se eu conservar ela sob refrigeração, os fungos, eles não crescem muito bem em ambiente de temperatura menor do que 10 graus, né? Se eu controlar a umidade, né, aí, por isso que as hortaliças e frutas vêm embaladas, né, em sacos plásticos e tal, tudo aquilo são cuidados, o quê? Para não possibilitar, né, não dar condições para os micro-organismos se desenvolverem. Sempre lembrando que os micro-organismos, eles se desenvolvem por fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Então, os extrínsecos dependem do ambiente, né? Temperatura, umidade relativa, e os intrínsecos, então, da matéria original onde eles vão atuar, né? E se tem carboidratos ali suficientes para eles se reproduzirem e tal.
Sempre lembrando essas duas considerações bem importantes da questão microbiológica, né? Então, nós temos dois tipos, né, de deterioração das frutas e hortaliças. Nós temos a deterioração que é ativa e a passiva. Na ativa, o micro-organismo patogênico vai atacar a planta, né? E reduz muito a qualidade sensorial da fruta e da hortaliça. Na deterioração passiva, nós temos o que? A presença de micro-organismos oportunistas que têm acesso, né, aos tecidos internos através do que? Se dá uma chance, né, para esse micro-organismo chamado oportunista acessar essa fonte, né? Que são o quê? Danos na colheita, aberturas naturais na planta, né? Pode ser nos estômatos, nas lenticelas, a presença dos insetos, né? Os insetos carregam bastante tipos diferentes de micro-organismos para dentro das frutas e hortaliças. Também a gente pode ter danos ocasionados no transporte, né? Se essas frutas, e na verdade é no transporte que ocorre a maior perda, né? Durante o transporte, porque muitas vezes esses vegetais não são acondicionados em caixas apropriadas, né? Ou no momento de se acomodar esse material, se aperta, né, as frutas ou as hortaliças, se quer colocar demais dentro de uma caixa e você acaba comprimindo, ou mesmo ela depende como você vai manusear, se jogar, né, tomate, por exemplo, que é uma coisa bem sensível, você já, qualquer batida, né, processo mecânico que sofrer, você já tem o quê? Um amolecimento da parte externa ali da parede celular, e isso propicia, sem dúvida, né, o desenvolvimento microbiano, porque você já torna aquela fruta, aquele vegetal mais suscetível aí a apodrecimento, né, a contaminação. Então, aquele conceito, né? Imagine então que todas essas frutas que aparecem aqui, hortaliças, nessa parte mais de baixo, elas vêm lá de um lugar distante, né? Que são os pomares e as hortas. Então, a cadeia de cultivar isso, né? Todas essas matérias-primas, de colher, de transportar, né? E daí de acomodar tudo isso devidamente aqui, né? Na temperatura certa, nas condições aí daí, então, nessa parte de higiene e sanitização, né? Tem que ser um local mais refrigerado, mais fresco, né? Longe de produtos de limpeza, né? Tudo isso, as frutas e hortaliças podem absorver odores, elas absorvem, né? Umas mais, outras menos, odores e danifica então, né? A matéria-prima original, tá? Então é um longo caminho a ser percorrido e que tem que cada passo funcionar muito bem, né? Cada etapa tem que funcionar com excelência, vamos dizer assim. E aí nós temos o que? A disponibilidade para consumo, né? E isso aqui também tem que ser muito bem controlado, né? Tem que se fazer o quê? Uma seleção diária, né? As frutas que estão começando algum processo, né, de deterioração tem que ser retiradas.
E se for, né, logo feito um processo, nisso se pode aproveitar, coisa que no Brasil ainda se perde 40%, né, de fruta, das frutas e hortaliças que são produzidas, elas acabam virando lixo, infelizmente. É porque isso ainda não está muito bem organizado, né? Nós temos uma grande vantagem no Brasil que nós produzimos, né, uma variedade enorme, né, de frutas e hortaliças. Então, nós temos a chance, vamos dizer assim, de variar bastante o cardápio, né, na ingestão de frutas, legumes e verduras diferentes todos os dias, tá? Então, as perdas microbianas, elas representam 20% de toda a fruta e vegetais, né? Isso envolvendo desde a colheita até o consumo. Então, sempre a gente tem que lembrar, e depois, na terceira aula de vocês, já está lá no Moodle, fala muito dos cuidados, né, pós-colheita, da fisiologia, um pouco de fisiologia que acontece com os vegetais, e os cuidados no armazenamento, né, os tipos de armazenamento que são utilizados e o quanto eles são importantes para conservar, né, esses vegetais. As manifestações, então, de contaminação podem ocorrer diretamente no produto, né, no ambiente, e dependem também do micro-organismo envolvido. Sempre aquela máxima que a gente ouve falar, né, se tem uma cesta com laranjas em bom estado, frescas, bonitas, né, e tem uma laranja podre no meio, começando a apodrecer, ela vai contaminar as demais, né, e acaba, então, apodrecendo a cesta inteira. Isso acontece bastante, né, porque esses bolores que se criam aí, que nós já vamos ver que são esses fungos, né, eles se reproduzem muito bem, obrigado, né, facilmente você encosta uma fruta na outra, você já começa o desenvolvimento microbiano na fruta que está do ladinho ali. Então, como que esse micro-organismo vai deteriorar, né, essas frutas aí? Ele vai provocar um amolecimento, que é a primeira parte que se observa, né? Antes mesmo de aparecer o bolor na superfície, você tem um amolecimento da pectina, né, da parede celular. Você também pode ter um apodrecimento da coroa e da lenticela. Ervilhas, então, vagens de feijão seco e milho, quais são? Aqui já são os micro-organismos, tá? As bactérias que crescem. Do tipo, né, da família Leuconostoc streptococcus, Corynebacterium, Staphylococcus, com avanço no processamento. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês que Staphylococcus aureus é um micro-organismo que é campeão aí, um dos campeões de contaminação de alimentos, tá? E o Staphylococcus, ele está presente nas nossas vias aéreas. Agora se fala muito aí do Covid, né? Que ele é transmissível na maior parte dos casos e do que se tem registro pelas vias aéreas. O Staphylococcus é a mesma coisa, né? E as contaminações que ocorrem por Staphylococcus aureus em alimentos, aí inclui frutas, hortaliças, todos os vegetais, mas aí também os lácteos, os cárneos, né? Ocorre pela contaminação que o manipulador de alimentos passa para o alimento, tá? Então, o nariz, a boca, né, nos ouvidos, né, toda essa parte do pescoço para cima que eu falo, né, é rico em
Staphylococcus aureus. E esse micro-organismo, ele é bastante termotolerante, ou seja, temperaturas altas, né? Às vezes 100 graus não mata o micro-organismo, quer dizer, mata o Staphylococcus aureus, mas eu posso ter o desenvolvimento de esporos. E esses esporos, né, tem que botar 120 graus, que é a temperatura de esterilização, por um tempo de 10, 15 minutos para eliminar. E ele é extremamente agressivo, tá? Extremamente provoca infecção intestinal, toxinfecção também. Então tem que se tomar muito cuidado. E nesse caso aqui também ele vai passar aí para as frutas e hortaliças pela manipulação humana, tá? Nos vegetais congelados e embalados a vácuo, nós temos o problema aí bem sério, e a gente pode ter o crescimento do Clostridium botulinum, tá? Não somente do micro-organismo, mas dos esporos desse micro-organismo, que daí, da mesma forma como Staphylococcus aureus, para o Clostridium botulinum, nós temos que utilizar temperatura de esterilização, tá? E isso é muito difícil, você esterilizar uma fruta ou uma hortaliça, né? Porque ela vai perder a estrutura, vai perder a parede celular, a pectina vai amolecer e você acaba perdendo o produto. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, no caso do Clostridium botulinum, que o vegetal que pode apresentar crescimento e que se tem registro de intoxicação, infecção por Clostridium botulinum na parte vegetal, é o palmito, né? Palmito de pupunha. Então, assim, para evitar, né, contaminação por alimentos, a microbiologia de alimentos, ela tem o Clostridium botulinum como um ponto, né, de, digamos, um divisor de águas. O que garante, né, como que foi feito, assim, os pontos de controle, né, no processamento de alimentos? Justamente em função do comportamento do Clostridium botulinum. Então, para garantir que não tenha o crescimento desse micro-organismo em conservas vegetais, o principal ponto de controle é o pH menor que 4,5, tá? Então, conservas de pepino, principalmente a de palmito, os picles, né, as conservas mistas, só de cenoura, beterraba, tudo, né, tem que ter um pH inferior a 4,5. Né? No pH inferior a 4,5, o micro-organismo não resiste, ele não se reproduz, vamos dizer assim, tá? Por que o palmito é um problema? Porque o palmito, ele tem um pH neutro, né? E lá na própria palmeira, então, da onde é extraído o palmito de pupunha, existe naturalmente a presença do micro-organismo, né? Então, imaginem vocês que você colhe o palmito lá na floresta, no pomar de palmito que tem, e tu já tens o Clostridium ali. Então, tem que ter todas, né, os parâmetros das boas práticas de fabricação, principalmente para esse produto, muito bem estabelecidas. Além dele estar naturalmente, ele tem um pH de 7, 7,5, né? Então, o pH é alto, o que possibilita muito a proliferação, né, e a contaminação por Clostridium. Então, as indústrias que processam têm que ter esse controle, né, de fazer a salmoura num pH bem mais ácido,
e fazer o processo de pasteurização, né, bem completo, para que é aquecer, então, né, a salmoura quente, depois fazer a pasteurização já no vidro, né, e para garantir, né, que esse micro-organismo não se reproduz. Além, então, do vinagre que é usado, se coloca o sal, né, mas quem garante que não tenha esse micro-organismo mais lá depois é o ácido acético, né, que é o vinagre. Então, a disseminação desses micro-organismos, ela pode acontecer, né, principalmente por os manipuladores. Oi? Na questão do Clostridium botulinum, o branqueamento também tem alguma função para inibir o crescimento ou não? Sim. Então, o branqueamento, que é a pasteurização, né? O branqueamento é um processo que você aquece e depois resfria rapidamente. No caso aí do palmito não é feito branqueamento, é direto a salmoura quente, tá? Quando você... A maioria do micro-organismo aí vai morrer numa temperatura de 80 a 90 graus, tá? Mas nesse processo, então, de pasteurização, de cozimento, eu posso ter a geração de esporos, né? E aí, se eu tiver essa geração de esporos, eu vou ter depois uma resistência desses micro-organismos. E esses esporos é que são os agressivos, né? E a toxina botulínica, então, produzida pelos esporos do Clostridium, ela é enteropatogênica e ela atinge o sistema nervoso central. Então, dificilmente uma pessoa que se contaminar aí comendo Clostridium, ela sobrevive. Se sobrevive, ela fica com a parte neurológica afetada. Só vou fechar a porta aqui. Então, é um micro-organismo, não é à toa que ele é um micro-organismo de controle, né, em toda a parte de alimentos, porque ele é muito severo e muito agressivo, tá? Então, a pasteurização, ela ajuda. Mas, se eu fizer uma pasteurização a 90 graus, e não estou com o pH do meio, né, no caso do palmito menor que 4,5, não adianta, ele vai sobreviver e vai se reproduzir, sabe? Então, são essas duas coisas que tem que fazer, concomitantes, né? No Brasil, não sei se vocês lembram, mas faz uns 10 anos que teve uma empresa de palmito lá de uma cidade do lado de Jaraguá do Sul, que era uma empresa assim, fundo de quintal, né? Porque a região produtora de palmito aqui no Brasil é Jaraguá do Sul e em torno, ali em Santa Catarina. Eles têm muita produção, né? E de palmito e tem muitas agroindústrias de conserva. Mas tinha uma, então, fundo de quintal, eu acho, se não me engano, era lá naquela região. E várias pessoas que comeram, né, passaram muito mal e várias morreram, né? E aí se fez aquela coisa de ver da onde que veio aquilo tudo e se descobriu que a empresa, então, processadora, era clandestina e que não controlava, né, o principal ponto de controle que era o pH. E eu lembro que aí fecharam, além daquela, várias outras, assim, que não estavam organizadas em função da legislação. Que eu lembro foi o último surto, assim, de Clostridium que deu aqui no Brasil. E
há mais tempo atrás, outro alimento que pode dar esse problema, e daí é da área dos carnes, é a salsicha enlatada. Né? A salsicha, aquela que é enlatada, porque ele cresce, né, em condições anaeróbias. E aí, isso aí é um produto que também é bem complicado, sabe? Se puderem não consumir a salsicha enlatada, melhor. Mas o palmito, assim, teve esse caso, mas bem pontual, né? A maioria, assim, ele já vem com esse controle, né? Porque no final das contas é fácil, né? Controlar o pH, é só fazer essa etapa aí bem conduzida. Eu, particularmente, gosto muito de palmito, então eu consumo bastante, assim, né? Por isso também do preço mais alto que ele tem e tal, né? Mas tirando esse caso, assim, que ocorreu naquela época, é tranquilo. Sempre levando em conta, assim, ó, que o Clostridium não dá cheiro, não dá sabor, não muda características de textura, ou seja, você vai abrir a conserva e você não vai perceber, né? Diferente, às vezes, de alguns outros micro-organismos, né? Que você logo vê que tem desenvolvimento aí de bolor, porque ele aparece, né? Ou um azedamento aí, por exemplo, nas conservas vegetais, vai criar uma camada em cima, assim, né? Mais branquinha, né? Isso tudo é fungo, né? Então é diferente. As bactérias, elas são mais traiçoeiras, vamos dizer assim, né? Bom Também, dia, oi, bom pode dia, falar. demais colegas. Aproveitando aí que você está explicando sobre a contaminação, aonde fala sobre as frutas e verduras, se deixa ela submersa sobre a água sanitária, ela faz a limpeza completa ou não? A higienização, Sim, em vez assim, ó, de... o passo a passo você faz a higienização e elimina, né, a maior parte da microflora que tem ali. Então, você, por exemplo, chegou lá do supermercado, né, ou tem a tua fruta, a tua hortaliça, você lava ela em água corrente, as folhosas você tira uma a uma, né, lava, e aí você coloca ela nessa solução com a água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, né? Sempre utilizar uma colher de sopa para 1 litro, né, de água e deixar ela imersa aí uns de 15 a 20 minutos. Aí depois você tira elas dessa solução sanitizante, né? E novamente você tem que enxaguar em água corrente. E aí, de preferência, você centrifuga, né? Ou seca com papel toalha, armazena daí num recipiente, um saco plástico limpo, né? E põe na geladeira. Então, é um passo a passo, e descrevendo, falando assim, é simples, né? Mas o fazer isso requer aí dedicação, né? Então, você elimina daí os micro-organismos da parte externa, né? Se tu tiver alguma coisa já na parte interna, aí não, né? Mas na parte externa, sim. E, inclusive o Covid, né? Mas a gente está vendo que em alimentos não tem registros, né? De contaminação. Eu só ouvi falar de uma notícia que saiu de que tinha um pouco do vírus na embalagem de frango congelado, né? Que saiu daqui do Brasil. Mas eu nem sei se aquilo realmente se confirmou, né? Mas aí fica na embalagem.
nos alimentos não se tem registro de contaminação pelo Covid. Daí, depois de corretamente embalados, né? E aí eu digo para vocês as hortaliças, principalmente embaladas e fechadas, né? Com tampa ou o saquinho tem que fechar, porque senão se perde. Vai sair umidade, né? Da hortaliça para o ambiente, ela vai murchar, então tem que ser os potes ou os sacos plásticos fechados. Elas são, então, armazenadas, né, para quando vai comercializar em câmara fria, em casa, na geladeira mesmo, né? E assim, a nossa geladeira, pessoal, tem que ser um ambiente limpo, né? Muitas vezes a gente se preocupa tanto em limpar chão, né, e as coisas, e esquece da geladeira, né? Então, a geladeira precisa ser higienizada e sanitizada, né? Toda semana tem que fazer essa limpeza aí, para garantir o quê? Que não tenha micro-organismos ali dentro, né? Cuidar também a disposição das coisas, para não ocorrer contaminação cruzada, né? Quando eu tenho, por exemplo, carne, no mesmo do lado, né? Ou os frios, e daí tem as verduras ali do lado, ou, né? Mistura com ovos muito perto. Então, dentro da própria geladeira, eu já tenho que fazer uma organização, né? E ela já vem com as divisões e mais ou menos, né? Definido da fábrica como a gente vai organizar os alimentos ali dentro. Tá? Então, respeitar e seguir isso, né? Só menos seguir a questão dos ovos na porta, né? Que os ovos têm que ficar dentro da geladeira. O restante é bem aquilo ali mesmo que é para a gente seguir, né? Mas a limpeza esporádica, né? Semanal, quinzenal tem que ser feita, tá? E outra coisa, então, que vai degradar, vai disseminar os micro-organismos é o manejo, né? Manuseio excessivo na pós-colheita, né? Fica, né, transportando demais e bota em caixa, e bota em caminhão e tira e vai e vem, daí vai para, né? A gente sente isso aqui no interior, né? Porque as frutas, principalmente, que nós consumimos, né? Eu que não tenho horta, não tenho pomar, elas vêm vindo, né? Elas vêm rolando. Às vezes vem lá do Maranhão e vem vindo. Quando chega aqui, na nossa mesa, elas já vêm com manuseio excessivo, né? Então, é diferente, muito diferente, né, do que você consumir algo fresco, próximo, né, de ti, e que você tem um acesso, né, direto. Os agentes, então, bacterianos, né, que fazem uma deterioração bacteriana leve são a bactéria Erwinia carotovora e as pseudomonas, tá? Quais são as ações dessas duas bactérias, desses dois tipos de bactérias? Rompem pectinas, daí amolecem, então, os tecidos, tornando a consistência do produto mole e tenro, né? Desenvolvem aqui um odor desagradável e um aspecto demolhado. Isso pode acontecer em todos esses vegetais aqui, tá? Então, para situar vocês, as pseudomonas, né, elas sabem aquele pepino que se faz em conserva, mas não pasteuriza, que você deixa de um dia para o outro, né, para ele ir a própria microflora ali, né, as bactérias fazer o processo, aquela camada superficial que fica, né, uma espuminha, assim, uma espuminha esbranquiçada, né, pode ser as pseudomonas, né, que invadem lá e
começam a fazer a degradação, tá? Então, por isso tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que eu observei já bastante é o repolho também, né? Repolho, se você fizer ele assim, deixar de um dia para o outro e tentar fazer uma conserva e tal, não estou falando do chucrute, só o repolho, né, picado com sal e vinagre, ele começa a formar essa camada aí que eu falei para vocês também. Pectina, vocês lembram o que que é, né? Não lembro, professora. Tá. Pectina, gente, é o que? É um ácido poligaláctico, agora piorou, o ácido poligalacturônico, que é ligado, na verdade, imagine assim, são várias moléculas, né, de carboidratos, de açúcares, né, vamos dizer assim. Porém, esse açúcar não é glicose, frutose e sacarose, né? São formadas por esse ácido poligalacturônico. E é o que forma a parede, junto com a parede celular. Por exemplo, o albedo da laranja, aquela parte branca, né? Aquilo lá é formado por pectina. Tá? Então, é como se fosse quase uma celulose, tá? E tem, então, em todas as frutas e nos vegetais, né? Em alguns tem mais e outros tem menos. Quais são os ricos em pectina? O abacaxi, a uva, o morango. O principal é a laranja, né? Laranja, limão, toda a parte dos citros, tá? Então, é aquela que forma a estrutura da parede, né? Junto com essa. Como é que eu vou explicar para vocês agora? É como não é uma celulose, porque aí seria um papel, né? Mas ela tem na estrutura orgânica, eu vou colocar lá no Moodle a estrutura orgânica dela, e vocês vão ver que ao invés de ter ligações entre moléculas de glicose e frutose, ela forma uma cadeia maior, né, de polissacarídeos. E, em alguns momentos lá, as ligações, elas são na forma beta, em vez de ser na forma alfa. E aí isso faz com que ela tenha essa estrutura que dê o corpo, né, para essas frutas, tá? Então, a pectina, ela dá sustentação, né, para todas as frutas e hortaliças. Tá? Profe, Oi. mas ela não é mais rígida do que a celulose, né? Não, não. Por quê? A gente degrada ela, né? Então, as nossas enzimas pectinolíticas, né? Elas degradam a pectina e processam ela no nosso sistema digestivo, tá? Então, ela é bem mais degradável. E tanto ela é mais mole, né? A celulose nós não temos, né, como degradar. Então, ela é um intermediário, vamos dizer assim, Douglas, entre papel, né, e os açúcares, né? Ela está no meio ali. E algumas partes da cadeia dela, ela tem ligações beta, que daí tornam o seu processo digestivo mais dá mais trabalho para o nosso organismo processar, né? E isso é extremamente benéfico, tá? Porque é ali que nós temos o que? As fibras, né? Então, a maioria das fibras que nós ingerimos, por isso a importância do consumo de frutas e hortaliças é através dessas pectinas. Tá? Acho que clareou mais, né? Se eu achar pectina aqui em uma transparência minha, depois eu já projeto aqui para vocês enxergarem as ligações químicas, tá? Os micro-organismos, então, produzem enzimas que superam as defesas da planta, tá? E podem produzir o peróxido de hidrogênio.
que é o H2O2, tá? E daí, quando tem produção de peróxido de hidrogênio, já tem um cheiro, né, desagradável. Deterioração, então, por Rhizopus stolonifer. Então, é um fungo, né, filamentoso, incolor, acompanhado de pontos negros, aqui, no esporângio, e cobre todo o vegetal, né? Isso pode ocorrer em vagem, cenoura, batata doce, repolho, couve-flor, melancia, tomate, né? Então, esse apodrecimento que a gente está mais acostumado a ver no tomate é por esse bolor, né? O penicílio é um que também degrada bastante, né, as frutas, é o principal deles, né, nas frutas cítricas. Então, aqui nós temos esse aqui, que é um bolor verde, chamado Penicillium digitatum, e o azul é o itálico, né, é o mofo azul. Então, esse é bem perceptível, né, e é um nojo. Aqui, então, a deterioração por fitofora, SPP, isso ocorre nos mercados, um ressecamento e um apodrecimento dentro desses vegetais. Isso acontece com a cebola, o alho, o aspargo, melancia, tomate, berinjela, as pimentas, né? Isso aqui, então, é a podridão azeda. Aqui eu já tenho um bolor, né, que é branco, esbranquiçado. Pode ocorrer também, aqui nós temos uma cenoura, né, e um tomate, de exemplo. O mofo cinzento é o Botrytis cinerea. E aqui nós temos o morango, então, né, que cria essa coisa cinza. Também o tomate pode acontecer aqui no próprio pé, ó. Aqui é outra cenoura. Também pode ocorrer nessas hortaliças aí, nessas frutas. E nos grãos, então, já é diferente, né? Crescem os fungos, principalmente, tá? E daí eu já quero falar para vocês a importância de colher esses grãos com uma umidade de no máximo 14%, que é o que fala a lei, né, a legislação, mas de preferência mais seco, né? Por quê? Porque os fungos, eles crescem principalmente em umidade alta, tá? E sempre são esses três aí que vão atacar os grãos, tá? O aspergillus, o penicillium e o fusarium, né? Isso aqui, então, é uma lâmina feita no microscópio, né? Que mostra bem a estrutura, né? Essa aqui até é uma aula que se desse para fazer presencial, dava para fazer ali no nosso laboratório. É muito interessante ver os fungos. Os fungos, assim, são muito bonitos de se ver no microscópio óptico, né? O aspergillus, ele parece, assim, uma arvorezinha, ó. Ele tem um centro, né? E ao redor, ele é tipo uma arvorezinha de brócolis, né? Mais ou menos assim vocês podem imaginar o aspergillus. O penicillium, então, que também deu origem à penicilina, foi o primeiro micro-organismo estudado no planeta, né? Ele forma, assim, ó, também umas ramificações, né? Mas ele parece um galho de uma árvore bem aberta, assim. É muito bonito. E a cor característica deles, né? Esse aqui é bem azulado, ele fica azulado, né? Quando você coloca na solução de Lugol, e esse aqui fica bem verde. E o fusário também é bonito. Ele é todo assim, parece um veludo, sabe? Um tecido assim de veludo. É muito lindo de ver assim no microscópio. Então, isso aqui sempre vai ter
principalmente no milho, né? É o principal deles. O trigo também, soja também, então os grãos aí todos, né? E a condição para crescer esses fungos, então, é a temperatura, né, de 25 a 27 graus e a umidade. Então, a espécie aqui, né, nós temos vários tipos de aspergilos, né, eles vão crescer em umidades do ar, né, intergranular, ou seja, é o espaço que fica entre os grãos, num armazenamento, por exemplo. Então, a umidade dentro do silo, ela tem que ser bem controlada. E o teor de umidade dos grãos, né? Então, aqui, olhem como a faixa, né, ela é estreita, né? Então, por isso que depois de colhido, os grãos precisam ser secos, né? E armazenados numa umidade aí de no máximo 12%, tá? As micotoxinas são substâncias químicas resultantes, então, da função metabólica dos fungos, ou seja, os fungos, esses que eu falei para vocês antes ali, produzem venenos, vamos dizer assim, que vão passar para o alimento, tá? E as micotoxinas, então, intoxicam seres humanos e também animais. Então, se eu tenho um milho que foi colhido numa umidade alta, não foi bem seco e foi armazenado, né, não naquelas condições que eu coloquei para vocês ali, provavelmente 99% de chance de ter desenvolvimento de micotoxinas. E as micotoxinas, elas são muito mais tóxicas, né, do que o próprio micro-organismo. Se fosse para escolher entre comer um milho com o penicillium, aspergillum, ou fusar, melhor comer com aquilo do que com a micotoxina, né? Porque a micotoxina, que depois que ela está lá nos grãos de milho, nós vamos ingerir, o animal que for alimentado com ela vai ingerir, e essa micotoxina, ela é bem problemática, tá? E essas micotoxinas, então, são produzidas nesses grãos sob condições de estresse. Essa intoxicação pode proceder de forma direta, quando o produto é diretamente utilizado na alimentação humana ou de animais, ou indireta, resulta quando subprodutos e derivados contaminados são empregados. Então, de forma bem genérica, assim, o problema maior das micotoxinas é com o milho. E aí a gente tem vários tipos, né, de micotoxinas. A aflatoxina, que é a principal delas, né, que mais contamina, é a aralenona, tá? Daí tem tricoteceno e ocratoxinas. Todas elas são extremamente agressivas, tóxicas, e têm um efeito cumulativo no organismo, tá? Então, as aflatoxinas já foram identificadas, né, e nomeadas como B1, B2, G1 e G2, né? As iniciadas por B e G apresentam fluorescência azulada, esverdeada, respectivamente, quando observadas na luz ultravioleta. E duas outras micotoxinas, M1 e 2, foram detectadas no leite, né? Isso já é resultado da alimentação dos animais com uma ração que tinha o milho com a aflatoxina, né? Então, como eu já falei, extremamente tóxica e cancerígena. A infecção, a intoxicação causada por ela, chamada de aflatoxicose,
ocorre uma falha, né, no fígado devido à destruição das células parênquimas, o que pode ser acompanhado de hemorragias e alterações das funções nervosas, né, em combinação com espasmos. É bem difícil, bem complicado, uma intoxicação por micotoxinas. Os tricotecenos, então, são produzidos pelo fungo fusário, e aí eu tenho milho, trigo, cevada e outros. Quais são os efeitos, né? Vômito, hemorragia, recusa do alimento, necroses na epiderme, aulecia tóxica alimentar, redução de ganho de peso, né? Produção de ovos e leite, interferência com o sistema imunológico e morte. A zearalenona, então, ela é uma micotoxina produzida pelo Fusarium graminearum, e ocorre, então, principalmente em grãos de milho, também pode ter em sorgo, trigo, cevada, folha de feijão e banana. E aqui a zearalenona, ela produz o estrogênio em grande quantidade, por isso que se chama de hiperestrogenismo. Então, quem se alimenta, né, com uma alimentação que tenha essa micotoxina tem vários problemas, né? Você vai ter muito estrogênio no corpo. Então, isso provoca abortos, nenês que nascem mortos, um falso cio, prolapso retal e da vagina, infertilidade, efeminização dos machos com desenvolvimento de mamas, age como hormônio feminino. Isso eu estou falando agora nos animais, tá, gente? Porque vão comer direto essa ração, né? Nós, se alimentarmos uma carne de um porco que comeu isso, vamos dizer assim, ou de um boi, né? Um tanto desse estrogênio ainda pode passar pra gente. Quando a gente fala, assim, de hormônios, né? Não é só frango, tá? Então, como a gente vai se alimentar disso depois, né? Nós estamos lá no topo da cadeia alimentar, nós vamos comer uma carne de um animal que se alimentou com um milho que tem a zearalenona. Isso vai passar, né? As toxinas, então, são produzidas a temperaturas baixas. Isso significa que o fusário produz as micotoxinas sob efeito de choque térmico, e principalmente com alternância de temperaturas, principalmente, né, a diurna e a noturna, vai mudando a temperatura, ela vai sendo produzida. Para a produção de zearalenona, a temperatura ótima está em torno de 10 a 12 graus. Tá? As ocratoxinas, então, são produzidas pelos aspergilos alutáceos e aliáceos, em cereais e leguminosas, promovem a acumulação de gordura no fígado e sérios danos renais, principalmente em suínos e cães, e normalmente retardam a maturação sexual em galinhas e diminuem a produção de ovos. São presentes principalmente no amendoim. E aqui, então, os níveis, né, de toxinas em alimentos e grãos permitidos em diferentes países, tá? Então, aqui é o limite máximo em partes por bilhão, e os tipos, né, de micotoxinas que podem ser consumidos, né? Aqui no Brasil, então, nós temos que podemos consumir essas micotoxinas B1 e B2, G1 e G2 em limite máximo de 20 partes por bilhão. E os animais, então, que vão consumir as rações, esse limite é maior, né? São 50 partes por bilhão.
E aí cada país tem a sua própria legislação, né? Então, vamos fechar aqui. Essa parte aí, rapidamente, né, da microbiologia geral, assim, de frutas, hortaliças e grãos, os micro-organismos que crescem, que deterioram, né, esse tipo de matéria-prima, são esses que eu apresentei para vocês agora. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Senão eu vou procurar pectina aqui agora. Fazer assim. Vou interromper a gravação agora, tá? Porque daí isso aqui eu vou colocar lá no ambiente do Moodle.